O experimento de Milgram tinha o objetivo de entender o fenômeno da obediência a autoridades, buscando investigar até que ponto ordens dadas por figuras de autoridade seriam obedecidas, mesmo com participantes sendo ordenados a cometer atos violentos, como ferir outras pessoas. O intuito inicial desse estudo era buscar explicações aos atos cruéis como os que ocorreram no nazismo. Quanto à metodologia, o experimento foi realizado com 40 homens voluntários, os quais foram apresentados a outros participantes, 2 atores, sendo que um faria o papel do aluno e o outro o papel do experimentador. Depois, eram sorteados viciadamente papéis de professor e aluno, em que o ator sempre era escolhido como aluno. O suposto aluno foi amarrado a uma falsa cadeira elétrica e o professor, um dos voluntários, deveria testá-lo, dizendo uma palavra que o aluno deveria lembrar ao seu par de uma lista de 4 possíveis escolhas. Toda vez que errasse a resposta, o professor deveria aplicar um choque, aumentando de intensidade desde 15 até 450 volts. Caso o professor se recusasse a administrar o choque, o experimentador falava frases de estímulo para que ele continuasse. Eram 4 frases de estímulo à ação de aplicar o choque, cada uma proporcionalmente mais incisiva em relação à resistência do professor. Se o participante se negasse a administrar o choque após a 4ª frase, o experimento acabava. Caso contrário, só acabaria ao chegar na voltagem mais alta. Após o experimento acabar, Milgram era chamado na sala pelo experimentador para fazer perguntas ao participante. Por exemplo, por que eles continuaram a dar choques mesmo com o aluno gritando de dor, ou até chegando a parar de se mexer ou de responder as questões? Os resultados, ao contrário do que Milgram esperava, foi de que 65% dos participantes deram choque até chegar no nível máximo, enquanto todos os outros continuaram pelo menos até 300 volts. Quanto aos critérios éticos, são muitas as questões levantadas desde que o experimento foi realizado. Entre as maiores controvérsias do experimento, temos o nível de ansiedade e estresse que os participantes foram expostos. De acordo com o próprio Milgram, alguns dos voluntários apresentaram sintomas de níveis extremos de tensão e ansiedade, tais como sudorese profunda, tremores e até gagueira. Alguns chegaram próximos de um colapso nervoso. 14 entre os 40 participantes apresentaram risos de nervosismo, e 3 chegaram a ter convulsões. Segundo o Comitê de Ética em Pesquisa, é sempre necessário verificar se foram tomadas o máximo de medidas para minimizar possíveis riscos de experimento. E caso algum risco seja identificado durante a pesquisa, o responsável deve interromper imediatamente. As possíveis descobertas científicas do experimento não justificam o nível de estresse que foi infligido aos voluntários. Essa vivência pode ter sido traumática e gerado complicações no futuro, como dificuldade em confiar em figuras de autoridade ou profissionais da área, principalmente se o assunto da área for relacionado com a mentira revelada por Milgram. Outra polêmica presente no estudo é o uso de mentira em experimentos psicológicos. Os participantes foram informados que a pesquisa tratava de aprendizagem e memória, quando na verdade ela buscava entender sobre obediência, além dos choques falsos aplicados em outras pessoas, os quais os participantes acreditavam ser verdadeiros. Considerando isso, de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa, é preciso zelar sempre pela capacidade de autodeterminação dos participantes, assim como buscar seu consentimento livre e esclarecido de todos os procedimentos e riscos possíveis da pesquisa. Por fim, a última problemática é em relação à falta de confidencialidade do experimento. De acordo com o termo de consentimento livre e esclarecido, qualquer dado que permita a identificação do indivíduo participante deve permanecer confidencial para que a integridade do mesmo não seja ameaçada. Só que isso não se aplica ao experimento de Milgram, visto que filmagens do experimento podem ser achadas na internet, fazendo com que os participantes possam ser facilmente identificados. No presente experimento, podemos apontar algumas críticas quanto ao critério científico, como o fato de um experimento não apresentar necessariamente o que ocorre na realidade, visto que somente pelo fato de se tratar de um experimento já poder modificar o comportamento como um todo. O voluntário tende a confiar no profissional, acreditando que precisa cumprir todas as tarefas para que o estudo ocorra como é esperado, e também que sua segurança e de outros participantes serão preservadas, já que supostamente é uma pesquisa séria, feita em um ambiente sério. Além disso, o formato do experimento pode negligenciar as respostas obtidas, e nesse caso, afetar o sujeito apresentando esses resultados. Um exemplo disso foi dado por Vinciane Desprez no texto Os Dispositivos Experimentais, onde afirma que ao ordenar um colega de trabalho ou familiar que faça 5 flexões, ele perguntará: por quê? Enquanto o voluntário de um experimento prontamente perguntará: onde? O experimento de Milgram, em seu contexto laboratorial, carrega consigo a limitação acerca da possibilidade de generalização dos resultados. Em outras palavras, embora as conclusões advenham de um experimento, a relevância social desses resultados é passível de ser questionada, na medida em que o método, quando analisado sob a perspectiva da psicologia social, não é abrangente o suficiente para que seus produtos sejam universalizados. As condições experimentais impelem comportamentos enviesados que, por impossibilidade de mensuração, nem sempre são identificados e avaliados no contexto final. Levando em consideração a questão da psicologia social importada, o debate a respeito dos resultados pode ir além da configuração social na qual foram obtidos, se expandindo para a validade do conhecimento que é produzido em contextos com padrões sociais diferentes. Se Milgram obteve esses resultados com um grupo restrito da cultura norte-americana, será mesmo que esses achados seriam cabíveis à realidade de outras culturas?